Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks. E nessa edição de hoje eu trouxe uma galera que tem bastante experiência para compartilhar com a gente e muitas histórias cabeludas que eu vou puxar aqui e eles vão contar pra gente. Então, vou apresentar os convidados dessa edição. Temos aqui o Diogo Nomura, a Andy Nobre e o Richard Menezes. Sejam bem-vindos aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Joia. Tudo jóia. Tudo jóia. Beleza. Bom, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês estão fazendo nesse momento. Pode começar. Posso começar? Nesse momento, trabalhando com database em cloud, né? E ajudando os clientes que a gente tem a fazer tanto modernização, migração, adotar databases em cloud, né? Desmistificando como é que faz isso, né? Então, basicamente, é o que eu faço na maior parte do tempo. Boa. E aí uma pergunta já para deixar aquela polêmica, né? Tudo em cloud funciona? A gente pode migrar para cloud? Se tudo em cloud funciona, porque não funcionaria. No meu ponto de vista, tudo funciona assim. E aí vem o meu papel, é te perguntar o porquê você está perguntando isso. Boa. Obrigado, Richard. Aí, ó. Gostei. É. Essa é boa. A pergunta é basicamente para a gente ver se hoje, né, vamos pensar como cliente, a gente tem uma infraestrutura on-premise, a gente pode confiar, mudar toda a nossa infraestrutura, sair de algo que já funciona, embora tenha um custo elevado, né, eu posso confiar, eu posso realmente acreditar que na cloud, tudo que eu tenho hoje on-premise vai funcionar e vai trazer benefícios, né, e principalmente financeiro, que eu acho que um dos maiores motivos aí que o pessoal vai para cloud é pensando em custo. A gente sabe que TI é movido a custo, né? Então, agora eu devolvo para você agora. Já que eu me meti, né? Levantou a bola. Eu trabalho como um vendedor especialista, né? E o meu papel é justamente tentar buscar entender por que os clientes pensam nisso. Boa. Né? Desde um cliente pequeno que está on-premises porque roda lá uma infraestrutura simples de um RP, um CRM dentro de um data center, até um grande cliente que já tem alguma coisa em cloud, mas tem uma coisa on-premises, vai ter um drive diferente de negócio, vai ter um nível de maturidade diferente, enfim, né? Cloud é uma opção. Os produtos de cloud são opções, né? Então, se a gente conseguisse entender melhor tudo que os clientes pensam, a gente teria como dar a eles mais opções, né? Essa é a nossa meta. Mas, assim, faz sentido ir para cloud? Acho que o mercado deu essa resposta, né? Faz, porque a maioria das empresas faz esse movimento. Agora, fazer esse movimento depende do seu momento. Tipo, agora é meu momento? É. Por quê? Vamos entender os drives. E, assim, o que é mais difícil, que eu acho que é importante aqui, é ter os profissionais certos, né? Um pouco do papo aqui. Eu acompanho o GG Talks há algum tempo. A gente sempre fala para os nossos colegas. Então, assim, a gente tem que se preparar, velho. Porque em algum momento a sua empresa pode perder uma oportunidade de fazer um movimento importante ou fazer um movimento equivocado. Então, cara, sua pergunta é boa, é provocativa, mas ela é tridimensional, tem um monte de pontos. Não, é legal. Eu gostei desse detalhe que é opcional, né? Então, nem sempre tudo que está na cloud é para todo mundo funcionar. Né? Eu fiz a pergunta bem provocativa, mas a gente sabe que funciona. Mas às vezes, será que aquilo é para o cliente? Isso aí. Momento boa. Isso aí. Mas eu vou deixar aqui a Andy também se apresentar e falar um pouquinho dela. Pra quem não sabe, já vou fazer um spoiler, galera. Eu conheço a Andy há bastante tempo, assim, de mercado. A gente já trabalhou lá atrás, muito tempo. Né? E aí, quando surgiu a ideia dela vir aqui no Golden Talks, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, com certeza vai ter bastante papo e assunto pra gente falar. Né, Andy? Eu também fiquei muito feliz com o convite, viu, Gilson? Foi um prazer trabalhar com você lá atrás e reencontrar você agora. Legal, obrigado. Foi um prazer meio. Quem não sabe também, a gente estava falando ali um pouco nos bastidores, né? O projeto que a gente trabalhou foi ali um dos primeiros grandes projetos de Golden Gate que eu fiz há uns bons anos atrás, né? Bons anos, né? Faz bastante tempo, legal. Bom, acho que todo mundo sabe o foco. Meu foco é database faz muito tempo. Não vou falar quanto tempo, mas faz bastante mesmo. Então, eu também trabalhei com bastante infraestrutura on-premises, configurei muita coisa on-premises. Eu brinco e chamo isso de configurar na unha, né? Porque a gente ia lá e arquivo de configuração, kernel, puxava, né, colocava disco, cabo e configurava a infraestrutura em geral. E eu segui nessa
transformação literalmente nessa jornada de mover a minha carreira de um especialista em banco de dados, os famosos Database Administrators, né, que eu acho que todos nós começamos nessa O vulgo DBA. todo mundo aqui já teve ali, mas a gente se especializou, né? E para mim foi muito legal essa mudança de carreira, sair de uma perspectiva, né, que não estou dizendo que isso acabou, não é isso. Eu configurei, fiz muito isso, migrei muito, né? Você sabe disso. Mas tem uma questão, a velocidade de modernização que traz da adoção de nuvem, ela é grande. E se você entende que a empresa, o negócio, ele está num momento que ele precisa de uma adoção, desde ferramentas de analytics, de AI, a adoção de nuvem ela vai ser um caminho natural para esse ambiente. Então, talvez realmente não seja para todos os ambientes que vão precisar. Mesmo o analytics, se você mantiver um ambiente on-premises, você extrair esse dado para a nuvem, ele também é um desafio. Então, assim, às vezes parece simples, parece que é alguma coisa que já é um status quo, mas no final das contas, no dia a dia, ainda não é. Então, se você precisa disso, se você entende que seu negócio precisa desenvolver num pace, adotando novas soluções, novas tecnologias, integrando com funcionalidades novas, eventualmente a decisão de levar, né, os bancos para a nuvem, que realmente é um divisor de águas, realmente abre o leque. Aí abre o leque de soluções, mas tem todo o desafio que a gente precisa entender como que está lá no ambiente, né? Enfim, você precisa preparar a sua equipe, você precisa preparar a sua infraestrutura, o modelo de custo. A gente precisa de uma preocupação bem ampla para poder seguir nessa jornada. É isso aí. É uma boa jornada, hein? E é uma boa jornada. E, então a gente está falando agora do momento atual, mas eu queria saber um pouquinho, né, da carreira de vocês, dessa trajetória, dessa jornada profissional também. Eu queria saber um pouquinho como que tudo isso começou, né? O que aconteceu na carreira de vocês, ou na vida de vocês, na verdade, para vocês tomarem a decisão de falar, vou trabalhar com TI, é isso que eu quero fazer. Ou, de repente, vocês não imaginavam que iam estar fazendo o que vocês fazem hoje. Quem quer começar? Com relação a cloud, eu nem imaginava, porque não existia cloud quando eu comecei. Acho que nessa mesa todo mundo Começou antes, né? começou antes Começou antes. desse movimento para cloud. Mas eu já gostava de mexer com computador, era adolescente, né? E aí foi natural fazer curso técnico para programação, Delphi, essas coisas, sabe? Tipo, é bem lá atrás. Delphi, DBase. E eu pensei, na minha cabeça era tipo assim, eu vou nessa área aqui enquanto eu não conseguir passar numa USP. Eu tô até agora sem passar na USP. Mas deu tudo certo. Como dizem, a esperança é a última que morre, Diogo. Então, estamos aqui com você. É isso. E aí eu gostava muito de trabalhar com o Linux. Tipo, adorava estar no prompt, testar. Eu era fã do Kurumin. Lembra do Kurumin? Legal, lembro. Kurumin, eu lembro que foi o primeiro live CD que tinha, né? Pra gente conseguir rodar sem precisar instalar. Né? Quando eu comecei também a desenvolver um pouco mais esse lado do Linux, quando veio o Live CD foi ótimo, porque você não precisava instalar, você colocava, ligava a máquina, bootava lá pelo CD e já saía usando. Eu pedia vinha em casa, né, recebia 10 CDs do Ubuntu, acho que era 5.4. Vinha 10 CDs, eu achava demais, tá revelando assim. a idade, hein, Diogo? E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí tive a oportunidade de trabalhar com database e tinha um gap muito grande ali, tipo, de profissional de database. Aprendi, sei lá, a fazer import, essas coisas, aí eu fui sendo puxado. Até que virou só database. Legal. E aí você começou a seguir essa carreira mais voltada para DBA. Para DBA, sim. E aí era o que a gente falou, de configurar na unha mesmo, aprender o sistema operacional a fundo, tipo, como parametrizar tudo, fazer performance. É isso que você está trazendo aqui, Diogo, eu acho bem legal, porque tenho comentado bastante em algumas conversas que hoje a cloud facilita muito. Muito mais prático e rápido. Mas pra gente que é um pouquinho aí mais old school, saber o processo por trás da cloud
é muito valioso ainda, né? Sim, com certeza. Porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o mercado tá mudando, a gente sabe. Uhum. E essa galera nova tá vindo já com a ideia de clicar e usar toda a interface, né? Mas nem sempre ele sabe o que realmente está acontecendo ali por trás. E aí o Richard tá olhando ali com a cara assim pra mim sério. Depois eu quero que ele conte um pouco sobre isso, né? Porque a gente tá falando de cloud e cloud é muito bom, como a gente falou. Sim. Mas essa pegada que a gente fala aqui do tecnês tá se perdendo, né? É a sensação que eu tenho, né? E aí não sei se vocês concordam sobre isso. Eu não sei. Acho que eu tô um pouco poluído pelo meu dia a dia, assim. Eu sinto que Percebi que ele ia comentar, que ele já tava ali, eu já falei, ó, ele tá pensando em Não, é porque fazer uma pergunta ali ou responder algo. Não. Mas conta aí, o que Mas que você as acha, suas Maurício? provocações são boas, assim. Acho que da mesa com certeza eu sou menos técnico, né? Porque em algum momento da minha carreira eu tive a oportunidade de me movimentar para sair disso e depois eu conto mais, mas aí eu saí. Mas eu saí para área de negócios, para vendas e tal, né? E o que eu vejo hoje, assim, é que as empresas estão passando por um processo de transformação, porque elas passam a ter que construir mais o que elas precisam para o futuro, pensar mais sobre o próprio futuro, e para isso elas demandam mais skills técnicos, né? Então, Legal. eu acho que é meio ambíguo isso, né? Você tem um mercado ficando mais técnico, ficando mais exigente, e ao mesmo tempo querendo ganhar velocidade, simplificar tarefas, entendeu? Esse ponto realmente é... Então, por exemplo, passar cabo, instalar servidor. Lembra aí de esperar 2, 3 meses para chegar uma máquina e tal. Chegar máquina, chegar disco... Então, isso que... Eu acho que tem uma coisa boa aqui, são essas velocidades sendo obrigatoriamente aceleradas, né? Mas o mercado também está exigindo que, por exemplo, agora todo mundo fala de IA generativa. Como o nosso amigo DBA vai se preparar para isso? Ou já deveria estar preparado? Não sei, né? Então, tipo, ele vai ter que se transformar num cara que entende de modelos fundacionais, ou que ele vai ter que saber lidar melhor com dados que não estão estruturados dentro do banco de dados, sabe? Tipo, eu acho que já é veio isso uma que... ideia aqui na minha cabeça, né? Eu acho Pensando, que é você que é DBA, né? Se prepare para utilizar a GenAI. Então, se quer saber mais, galera, compre no Golden Talks. isso aí. Boa. Não, isso aí vai dominar alguns Golden Talks, com certeza. Mas assim, eu acho, pegando pela linha do Diogo de carreira, né, Diogo? Tipo, a gente começa pelo interesse, vai para a área que a gente tem oportunidade e dali a gente se desenvolve. Legal. E eu acho que as empresas também fazem a mesma coisa. Todo mundo é produto do seu tempo. Então, cara, se eu não tiver uma IA generativa aqui, eu vou perder uma vantagem competitiva? Talvez, né? Mas eu acho que é isso, no final Legal. do dia. Mas conta pra gente um pouco, Richard, sobre o seu início da carreira. Você comentou que você é o menos técnico aqui. Com Você certeza. tá mais na área ali focado em vendas, né? Mas conta desde o início aí como é que foi e qual foi ali o caminho até você chegar hoje, Claro. trabalhar com vendas na AWS. Conta pra gente. Eu comecei a trabalhar... Minha carreira profissional começou quando eu ainda era menor aprendiz. Eu trabalhei na indústria, ferramenteiro, essas coisas. Eu fiz Senai, e aí consegui uma oportunidade. E aí, só que lá eu tive alguns contatos com essas brincadeiras de instalar servidor Linux, dar uma gerenciada aqui e ali, lidar com problema de rede. E eu era um cara mais de exatas, então eu gostava disso, me sentia bem. Sempre gostei de computação mesmo, né? Isso mais aí, como entusiasta do que fazendo como Senai técnico. ainda, né? Nessa época do Senai. Ainda ali, como então. Senai, ainda adolescente, Legal. ali 14, 15 anos, sei lá. Bacana. Aí quando eu fui decidir qual carreira seguir, por conta da influência de onde eu trabalhava e por onde eu estudava, que é um pouco do que eu falei antes, né? Onde a gente está no nosso ambiente, eu fui eu tentei engenharia mecânica e tal. Mas sou burro, né, velho? Então não passei em lugar nenhum. Né? Mentira. Obrigado, eu também consegui não passei na USP. Brincadeira, mas me dediquei bastante, mas eu não conseguia pagar uma universidade, então eu tinha que conseguir uma bolsa ou passar numa universidade pública. E eu decidi assumir um desafio muito grande, que eu queria ser engenheiro aeronáutico.
Aí tinham poucas opções. Né? Queria ir lá pro ITA? Eu tentei no ITA, tentei na UFSCar, tentei na própria USP, que tem um campus em São Carlos. São Carlos até fui para uma segunda fase, assim, mas eu trabalhava e estudava em 2 períodos, né? Estudava no Senai e à noite. Então, tipo, era um pouco difícil para mim. Você é um adolescente raiz, né? Raiz, né, cara? Tentando fazer de tudo um pouco. Só que a minha oportunidade aconteceu por uma bolsa e eu fui estudar na PUC, no curso de Tecnologia da Computação. Só que esse Legal. curso tinha um blend ali de algumas matérias mais humanas, sabe? Os caras colocavam, tipo, mídias digitais, quando ainda não tinha mídia digital muito... Então, meio a contragosto, confesso que no começo fiquei bem chateado. Puta, eu queria ver mais cálculo, porque eu acho que é isso que deveria ter. Eu acabei tendo sempre contato com um lado um pouco mais soft das coisas, né? Então, mesmo assim, ainda me ative a coisas técnicas. Então, desenvolvimento, eu tinha um grupo de colegas que junto com eles a gente tinha um objetivo de fazer coisas ligadas a jogos, então desenvolvimento de jogos, questão de jogos e tal. A gente tentou bastante durante toda a faculdade, mas eu consegui uma oportunidade para trabalhar numa empresa de infraestrutura, para fazer a parte de infraestrutura, que era uma empresa de dados chamada Reuters, né? E aí quando eu fui trabalhar na Reuters, aí eu descobri um outro viés que eu acho que é um viés mais realista das coisas. Toda pessoa que estiver se formando ou estiver procurando emprego antes de qualquer coisa ou de uma carreira, tem que falar inglês, cara. É o mais importante, na minha opinião. E até hoje, né? Ainda o inglês... Com certeza. Teve uma época que a gente falava que o inglês era importante ter no currículo, né? Mas uns bons anos pra cá, inglês hoje é mandatório, né? Não é nem... É pré-requisito, né? Não é nem o diferencial. É o mínimo o inglês, né? E é uma porta que se você abrir, cara, você vai muito longe, entendeu? Então, assim... Eu tinha esse sentimento, talvez eu tive muito mais sorte por, nessa empresa, eu ter o apoio de várias pessoas magníficas que me ajudaram muito e me ensinaram que esse era o caminho. Cara, faz isso aqui primeiro, você já tem uma base técnica, depois, né? Eu entrei num time de professional services lá como um estagiário. Então atendimento e mercado financeiro, os caras eram super gentis, maravilhosos, né? E aí eu tive também contato com uma galera legal que cuidava de dados e da parte mais de negócio. Contato com o cliente. Aí eu fui percebendo que, poxa, ficar de madrugada lá no Unibanco, esperar terminar um backup que dava problema, não era tão legal, não era bem o que eu queria. Final de semana, feriado... Eu não era tão animado assim, apesar de eu saber que isso tem gosto pra tudo, né? Mas não era o meu. Eu já ia falar agora, né? Outros dirão o contrário, né? A galera que é mais DBA ali, que mais tá sangue tudo nos olhos, certo. que gosta da parte técnica, ficar de madrugada, Exato. ainda dá muito tesão de trabalho, né? Exato. Mas assim, não tô dizendo que eu tinha a resposta, assim, vou sair daqui e vou pra vendas, não. Eu fiz um movimento... Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Aí eu tive uma oportunidade por uma indicação de um colega para ir para uma outra empresa, para trabalhar como Service Delivery Manager, SDM, né? Então era vender um projeto. Parabéns, toma aqui, é seu. Um modelo de responsabilidade muito tradicional, né? Então, conversa com o cliente lá que a gente vai ter que implementar um serviço de gestão de infraestrutura. Cara, me encheu o saco aquele negócio mesmo. Vinha tudo meio estranho. Um boi, você vai ter que entregar um cavalo. Então eu admiro, muita gente fala muito mal de PM, né, a galera de delivery, eu admiro muito essa galera, porque tem que lidar com uns problemão. E nessa época eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa, aí sim, aí eu já tinha uma visão mais clara, eu gostaria de ir para a área comercial, e aí eu fui para uma área comercial. Desde Legal. então, estou na área comercial, até um ponto que eu percebia que eu valorizava mais a ligação técnica que estava dentro da área comercial do que só puramente comercial, entendeu? E sempre valorizei isso. Então, para mim, eu acho que a área comercial é fundamentalmente uma área técnica, desde que você consiga levar aquelas provocações iniciais que a gente falou para o cliente, do tipo, por que você está fazendo isso? Você não precisa entender o que o cara, no detalhe e tal, o que ele está fazendo. Não. Você precisa estar cercado de uma estrutura, de pessoas, sabe, de uma cultura que permita que você consiga falar com esse cliente, entender as demandas dele e levar e preparar aquilo para
para que a gente possa ter uma proposta. Às vezes não vai vencer um projeto, às vezes o cliente não vai selecionar você, mas ele vai lembrar de você depois. É tipo, cara, eu gostei daquele trabalho que a gente fez, eu vou pensar nesse caso depois, entendeu? Então, é isso aí. E eu gosto do que eu faço por causa disso. Legal. Então, é isso. É um grande desafio, né? Você tentar traduzir a necessidade do cliente, né? Numa entrega de uma demanda ali de um serviço. Porque às vezes, não sei se é muito da experiência que você tem, mas como técnico, às vezes eu vejo muito isso também. E também com os clientes que nós temos. Às vezes o cliente chega, nem o cliente sabe o que ele quer. E aí isso é o mais difícil. Até você entender, né? Que é um dos pontos que você está trazendo. O que o cliente realmente quer, qual a necessidade, onde está a dor. E você traduzir isso para uma proposta e uma entrega, às vezes isso dá um trabalhão, né? Perfeito. Lembra aquele caso que a gente falou por mensagem lá? Sim. O cara quer usar essa solução para Aquele fazer lá, galera, isso. que a gente não vai contar aqui Não porque vamos contar. é segredo, então vocês vão ter que imaginar na cabeça de vocês o que é. Imagina na sua cabeça que um dia o cliente pede algo que a gente não sabe bem se é o que ele quer. Aí, puxa, Gilson, você ajuda lá a entender? Pode ser que o Gilson olhou e falou, não, perfeito, acho que é um ótimo design. Não sei, hein, meu. Talvez isso aqui tenha uma outra alternativa para você. É difícil, porque a gente vai pegar casos onde já está tudo especificado, tem que ser assim e ponto. Tem casos em que você pode argumentar. Tem casos em que você pode provocar, entendeu? Então eu acho que eu e a gente trabalhamos juntos em alguns casos que a gente via, né? Entendi, mas olha, não sei. Entendeu? Então, tipo, é por aí, cara. Mas isso é divertido, porque você tá saindo da sua indústria, você tá falando com o cara que é. Pô, o cara é de uma petroleira ou o cara do banco, ou o cara de uma farmácia. É isso que eu ia comentar. Talvez o desafio que a gente tem técnico aqui, né, de o banco cair, o talento e tudo, talvez para a área, né, comercial ali seja mais isso, né? Você conseguir entender a necessidade, entregar ali, ou talvez até ajudar o cliente a entender que o que ele quer é totalmente diferente, né, do que a dor que ele está sentindo. Porque às vezes ele tem a dor e ele acha que para resolver é a solução A, mas fala, puta, A não tem nada a ver, para resolver sua dor você tem que ir pro B. E assim, para fechar minha participação aqui falando da carreira, assim, o que eu vejo do mercado é, futuramente vão ter mais posições, não sei quais, e quem ficar falando aí que sabe, o futuro é engenharia de prompt, não sei, cara... Eu duvido muito que alguém saiba alguma coisa. Daqui a pouco. Porque a gente tá falando aqui de uma galera mais old school, né? E aí a gente antes tinha só o DBA, né? Era só o DBA, o analista de sistema operacional, né? Ou às vezes é só analista de suporte, que aí meio que variava, né, entre várias funções ali. Mas hoje tem tanta função, tem tanto cargo, que eu não sei vocês, né? Eu às vezes falo, meu, o que isso faz? É TI, mas não faço a menor ideia. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Eu queria ouvir um pouquinho a Andy agora contando um pouco desse início da trajetória dela e como é que foi para começar a trabalhar na área de TI. Bom, lá assim, na parte no ensino técnico eu não fazia ainda, eu não estudava ainda na área de tecnologia, né? E eu estava na área de bio, por sinal. Bio? Mas um dia um dos professores de informática, ele, em vez de dar as aulas mais basiquinhas assim, né? Word, não era nem Word que chamava, o nome era... Mas não tinha nem internet nessa época, tá, pessoal? não tinha internet, deixa eu deixar bem claro isso. Nessa época era um PCzinho lá em casa, só isolado do mundo. E ele em vez de... numa das aulas ele deveria dar essas aulas de pacote Lotus, que acho que era isso, Lotus, que eles tinham naquela época. Nossa. Só que ele, na primeira aula, ele falou, vou dar aula de lógica. É mesmo? Eu adorei a aula de lógica, gente. Eu adorei. Que aquilo era... Eu adorei a aula de lógica. E aí, assim, depois terminei o ensino médio, fui prestar vestibular. Aí, na hora de escolher, eu vou escolher tecnologia. E logo no começo da faculdade... Bom, na faculdade você já começa a fazer bastante estágio. E aí surgiu uma oportunidade como trainee, já em database. E já caiu na melhor área. Bem suspeito, né? Mas caiu na melhor área de TI, né? Já caí lá e dali só seguiu, né? Legal. E aí tá até hoje trabalhando
Com tecnologia de banco de dados. Sim, em diversos, já em diversos, nessa fase toda, eu já trabalhei em consultoria lá atrás. Quando já trabalhei apoiando technical sales, já apoiei revisando a parte de arquitetura, né? Hoje eu sigo num role de customer engineer, mas sempre apoiando essa stack de database. Então, o que eu acho muito legal é ter acompanhado essa diferença da área. Isso é uma das coisas que me encantam muito até hoje. Essa velocidade que mudou, o quanto transformou e o quanto abriu também. Como o Richard está falando, tem papéis que a gente nem sabe se vão ser determinadas tecnologias X, Y ou Z, mas exige sim que a gente tenha, a gente como especialistas em database, a gente tem que ter uma abrangência grande nesse leque. A gente tem que se integrar e falar com todo mundo nessas pontas. Hoje, eu acho que o papel o nosso papel hoje é muito maior do que o DBA que a gente estava lá, sei lá, vou dizer 20 anos atrás. É muito mais amplo, né? É muito mais abrangente. Verdade. E falando um pouco dessa mudança que você está comentando, como que você vê esse processo, que hoje não é mais tão novidade, mas como a gente começou a falar de cloud, como que você vê esse processo de ter saído dessa ideia ali mais on-premises e agora para cloud do ponto de vista técnico, né? Porque antes você tinha que aprender ali o Tecnês no terminal, né? E hoje não, hoje com várias clouds a gente tem que aprender os serviços, né? Como é que eu utilizo esses serviços na cloud, o que isso traz de bom, o que não traz. E aí já puxando um outro ponto que eu vejo que está crescendo bastante, é a questão de FinOps, né? Sim. Porque hoje não é só você ir lá criando um monte de recurso na cloud, né? Sem ter aquela responsabilidade de, será que isso vai ser necessário? Será que eu vou usar mesmo isso? Será que a minha empresa necessita disso agora? Porque eu vejo isso acontecer bastante, né? As pessoas criam lá, o profissional cria o recurso, esquece, e aí a conta vai chegando daqui 6 meses, um ano, quando vai revisar, vai ver que, tipo, 20%, 30% do que é pago é recurso que ficou perdido lá. E antes a gente tinha isso. Se a gente for ver, quando era on-premise, tinha muitas coisas que era criado e ficava esquecido. Só que o custo não tinha, porque era on-premise. Porque já estava pré-pago, né? Exato. Então você não tinha a incidência dele. Mas um outro lado, a gente, né, claro que isso também é um dos desafios, mas por um outro lado, você consegue, se você fizer assim, estruturado, treinando, educando já os times desde base, já nascendo isso com cultura de FinOps, já caminhando junto, você consegue criar os mesmos recursos num formato assim mais otimizado. Você não precisa deixar, digamos que as instâncias ativas o tempo todo. Você pode provisionar e desprovisionar quando você precisa. Você pode fazer automação dessas estruturas para você usar só quando você precisa, ou até seguir para estruturas serverless. Então, mesmo em database. Exatamente. Legal, muito bom. E o Diogo, como é que você vê essa questão? De shift para cloud? De shift para cloud e também um pouco dessa preocupação com FinOps, de gestão de recursos, que hoje é o que gera custo para as empresas. Assim, falando um pouquinho de custo, né? Então, quando a gente está falando de uma arquitetura, a gente tem que avaliar primeiro se isso faz sentido, né? Porque o portfólio inteiro está disponível para a gente. Então, realmente faz sentido eu querer ter tudo, ou seja, disaster recovery em 2 regiões, faz sentido tudo isso. Então, acho que esse modelo mental da gente avaliar, entender o papel do que o Richard estava comentando, né? Do negócio, conversar com o cara do produto, avaliar tudo isso, porque no final do dia é trade-off, né? É compensação que a gente faz. A gente está aceitando pagar mais por uma coisa porque isso vai me trazer um benefício. Então, a questão de FinOps, além de abrir o leque para a gente experimentar mais e depois experimentou devolver, quando a gente está criando de fato, é a gente entender esses requisitos. Então, acho que esse modelo, quando a gente começa a trabalhar com cloud, a gente tem que tentar entender, faz sentido mesmo eu ter todo esse portfólio? Ou nesse momento aqui eu posso começar pequeno, né? Então acho que é um modelo ali para... E é um ponto importante, porque assim, meio que o que você está falando, se eu entendo de direito, hoje a gente tem 3 pilares, né? A tecnologia é um deles. Né? Então, vou usar uma tecnologia X. Se ela não foi eficiente para você fazer o uso adequado lá na nuvem, por exemplo, até um premises também, porque isso vai...
cultura FinOps eu acho que é assim, é maior do que se é cloud ou não, primeira coisa. Tá Concordo. ligado no tempo, certo? Hoje, antigamente, comprei o servidor, comprei o storage, comprei a rede, licenças, todos os profissionais todos pagos e são qualificados, beleza, tô rodando por mais 5 anos aqui. Hoje em dia, cara, é cortar unha e cortar cabelo. Todo mês você tem que rever e, né? Boa, É isso. Gostei dessa analogia, hein, galera? Vamos colocar isso aí. É, bem a analogia comum mesmo. FinOps né? em cloud é igual cortar unha e cortar cabelo. Tem que ter uma gestão mensal aí no É. negócio. Muito É. boa. Eu nunca tinha escutado, mas eu gostei dessa analogia. Mas isso é processo. Aí você tem que colocar gente, cultura, processo, tecnologia, tudo alinhado. Fazer FinOps para diminuir custo pode dar resultado no curto prazo, não dá resultado no longo prazo. Você vai gastar dinheiro no futuro de alguma outra maneira. Ô, Diogo, desliga lá aquela máquina lá. Pô, mas os caras... Não reserva a instância não, porque eu não sei se eu vou desligar, eu vou trocar. Tá bom, cara, mas a gente vai ficar... A gente tem 2 ciclos de projeto aqui, vai demorar 8 meses. Compensa reservar a instância. Quem é o call? O cara técnico, é o cara que tá vendo, que tem um dia a dia, sem a sensibilidade. Tipo, não pode ser só para reduzir o custo no curto prazo, tem que ter sentido. Eu escutei de um cliente uma vez uma coisa interessante, ele falou: FinOps não é redução de custo, FinOps é eficiência de custo. Pode até crescer se tiver uma justificativa, mas se você tiver um bom modelo de FinOps, tem que estar ligado à observabilidade, né? E fazendo um gancho nisso que o Richard está colocando, um dos pontos que eu acho também muito importante para os profissionais é desse mindset, que a gente é cada vez, mesmo que nós somos especialistas, o papel de custo, ele faz, a gente tem que estar mais envolvido nisso, a gente tem que saber o quanto custa, quando vai alocar, o que vai alocar, se vai desprovisionar ou não. Essa interação, ela precisa ser mais casada, sabe, desses times. Aí acho que também é um dos passos importantes da nossa carreira, o quanto a gente abre o leque e a gente torna-se mais abrangente também. E aí, até esse ponto que você comentou, traz um pouco do que você falou um pouquinho antes, que é essa mudança também do profissional, né? O perfil e os skills que um DBA, né, um profissional de banco de dados tinha, tem mudado nesses últimos, pelo menos, assim, consideravelmente nos últimos 5 anos. Mas já faz uns 10 anos que já vem mudando, né? A gente não tem que se preocupar ali só com o servidor, com a instância, né? E com o cloud tem que ter essa visão maior. E aí que eu vou fazer mais uma provocação nesse sentido, que é vocês que participaram dessa transição, né? Estão vivendo agora no dia a dia tudo isso. Quais dicas você dariam para a galera que ainda está tentando se acertar, ou que caiu de paraquedas, ou que ainda está tentando usar cloud na moda antiga, né? Quais as dicas que vocês dariam para o pessoal, galera? Como a gente comentou, FinOps, além disso, o que mais que o pessoal teria que se atentar, se preocupar, ou exemplos do dia a dia que vocês acabam vendo e que poderia ajudar o pessoal a se tornarem profissionais melhores e ter esse cuidado a mais? Quem quer começar? Criar um Joaquim Pô aqui? Quem quer começar? Tô pensando aqui, é uma boa pergunta. Eu acho que assim, eu vou começar, aí vocês melhoram o que eu vou falar. Eu acho que o primeiro skill que se eu tivesse numa posição hoje, sou líder de uma área de dados ou banco de dados, o primeiro skill que eu tentaria colocar é a cultura, realmente a cultura de dados para essa equipe. Entender que o dado não é só estar no banco, cara, ele vai ser utilizado em algum lugar. Boa. Né? Por quê? Porque isso vai fazer a primeira conexão com o business. E todo mundo aqui consegue ver isso claramente. Você está pensando assim? Tô. Então acho que você tá indo para o caminho correto. Isso faz com que a impressão de custo que a sua área tem, que a nossa área de dados, banco de dados tem, ela já mude. Por quê? Peraí. Esse componente que custa 10 faz parte de um ambiente que gera $1 milhão por mês pro meu cliente. Tá vendo? Eu custo nada. E se eu melhorar isso daqui para 12, vai gerar $12 milhões. Entendeu? Tipo, legal. O cara então já entendeu que tem um link, né? Isso pode também estar ligado a elementos de resiliência. Você diminuir a exposição da sua empresa, a risco, alguma coisa. Então acho que entender a importância do que você tem em mãos é a primeira coisa que a gente gosta de pensar. Entender a aplicação e tal. Eu já tive contato com vários DBAs fantásticos, inclusive alguns já vieram aqui.
que o grande diferencial desses caras era esse, assim, entender que aquele banco servia uma aplicação que era a coisa mais importante para a empresa. E ele sabia negociar, cara, com segurança, com redes e tal. Eu acho que isso assim, é ser bom no que se faz e também ser bom em entender onde se está, entendeu? Tipo, você é bom piloto e sabe que pista você está correndo, é só isso. Show. Né? Enfim. Vai eu? A dica que eu dou é para quem está entrando, quem se aventurar com o cloud, né? Eu acho que, poxa, todo mundo sabe que vai ter que estudar pra caramba, vai ter um monte de material, dá para assistir vídeo no YouTube, acompanhar o Golden Talks, né? Mas... Boa, galera. Então, ó, já aproveitando o gancho, ó, se você tá vendo o vídeo, não curtiu, já curte aí. Se quiser comentar aí sobre o que a gente tá falando, ou quiser fazer alguma pergunta pra galera que tá aqui, já manda aí nos comentários, beleza? Eu acho muito importante, além de estudar e acompanhar o que está acontecendo, é colocar a mão na massa. Então, assim, muita gente, lá atrás, quando eu comecei a fazer esse shift, falava, mas eu não consigo acessar na minha empresa a cloud. Poxa, é o seu cartão de crédito ali, talvez um mês vão te cobrar $10, mas acho que tá ok, $10 ali para você pensar a longo termo, e experimenta, né? Coloca a mão na massa, vê o que é, desmistifica bastante o processo, né, de você estar conectando na cloud. E dica, tenta quebrar. Vai lá no fundo do serviço, lá tenta fazer, porque no on-prime, se você quebrar o serviço, alguém vai te dar uma, né? Mas tenta lá ver como é que faz, o que vai acontecer se quebrar, como é que eu recupero. Tá? Não tem Quebrar, problema você nenhum. fala perder a máquina, deletar o serviço. Fuça, vê se você fizer tal coisa vai cair o seu banco, se cair como é que ele sobe, né? Mas tem que continuar custando $10, é isso? Tem que custar dessa. É isso. Legal, muito bom. Assim, eu sou muito fã de cloud. Achamos aqui uma fanboy de cloud. Eu sou. Eu passei por toda a transformação e, assim... Já que você comentou, o que faz você ser tão fã, então, de cloud? Conta um pouquinho. Essa facilidade que o jogo colocou, facilidade entre aspas, né? Assim, a possibilidade de você poder fazer esse tipo de coisa com segurança. Por exemplo, quando a gente estava lá atrás, estava na faculdade, a gente ainda estava administrando o ambiente de produção, eu não podia correr risco de fazer, poxa, eu não posso testar isso, eu vou expor o ambiente. Mesmo que fosse um ambiente de dev, eu vou expor os meus desenvolvedores, então eu não posso quebrar nada, não posso... Eu não podia fazer. Mas, assim, mesmo que dentro de um custo controlado, de um ambiente controlado, que você consegue isolar na nuvem, você não vai expor todo mundo, você não vai... E eu acho que até para você, quando você está treinando sozinho, você vai colocar dentro de uma conta, digamos que pequena, sua, né, pessoal, você vai provisionar seus serviços para começar a testar, eu estou super com o Diogo, eu acho que é um bom começo se você não tem outro caminho, mas dentro de uma empresa, se você precisa, eles falam, a instância tal é muito cara, fazer isso é muito caro, eu acho que se você leva para um gestor e fala, não é legal a gente capacitar todo mundo para que todo mundo saiba recuperar, saiba criar, saiba destruir, saiba voltar isso aqui. Para quê? Para quando a gente virar na produção, a gente chegar lá com tudo certinho. Então, determinados custos, eu acho que ainda assim, eles são negociados. Claro que não vai entrar em níveis em números de instâncias gigantescas, porque você está treinando, fazendo alguns... Mas eu acho que até isso é negociável. Quando a gente trabalhou on-premises, né? Quantas vezes a gente sofreu bastante, né? E a gente não teve que negociar. Eu algumas vezes negociei. Mantém esse servidor aqui mais um mês para mim, por favor. Fui lá, liguei para minha chefe e pedi, deixa esse storage mais um mês aqui, porque eu tô precisando desse storage para migrar esse banco com segurança e não expor o banco de produção. Ter uma área de manobra para a gente poder fazer todo o tratamento desse dado na forma adequada, né? Então, eu acho que ele viabiliza. Por exemplo, antes, a gente nem ia pedir, vou ter que comprar uma máquina nova só para você testar isso. Esquece. Storage. Nossa, quem queria testar storage. Me dá uma Ninguém lua. nem... Não, uma lua sim, mas o cara quer configurar o array todo. Deixa eu fazer um stripe aqui. Não dá. Nem começar, entendeu? Esse é um ponto que eu ia trazer, com essa questão de a gente
com cloud a gente conseguir escalar o negócio rápido e pontual. Sim, É isso pontual. aí. Terminou, acabou. Você pode ir lá, remover, você não aloca, não pré-aloca aquele custo, né? Forever. Então, tem essa facilidade também, tem esses trade-offs para a gente pensar, para a gente trabalhar. E aí vai esse ponto, né, Richard? Se a pessoa souber negociar, É. ir lá e pedir, justificar adequadamente, né? Mensurando os riscos, até para mitigar os problemas, para mitigar, olha, a gente vai fazer isso, mas como uma estratégia de segurança. E capacitar as pessoas é importante, elas precisam estar confiantes, né? Uma janela técnica toda documentada, testada, assim, pra gente era o estado da arte. Nossa, tá tudo testado, consegui testar tudo funcionou e, né, tudo com roteirinho bonitinho. E hoje ainda a gente tem um passo além, né, com infrastructure as a code, que você consegue fazer isso com passos. E essa, ótimo ponto, porque assim, se você for olhar lá enfim, nos modelos mais modernos, né, de gestão, hoje em dia, o cara vai num vending machine, deploy um ambiente lá, e quem que vai gerenciar aquilo? Quem que vai cuidar do custo, não sei o quê. De novo, cloud é só um meio, velho. Você Sim. tem que mudar, entendeu? Aí a pessoa tem que estar preparada, que é o ponto do Diogo, assim. Negocia lá uma cotinha, lá um budgetzinho pra você subir um ambiente, ou faz na sua conta. Tem um monte de provedor de cloud que tem free tier. Sim. Cara, gasta lá, vai lá, usa lá. Esse era o ponto que eu ia trazer agora. Mas antes de falar sobre isso, pra galera que tá assistindo, acompanhando a gente, queria que vocês soubessem que esse Golden Talks aqui a gente já tá planejando aí há muito tempo, né, galera? Muito tempo. Então a gente tava ali tentando ajustar a agenda, né? E é muito bom trazer essa galera aqui hoje, porque é uma galera que tem bastante bagagem e eu posso dizer aqui que eles já participaram aqui. Eu tô com 3 pessoas que já participaram e trabalharam aí em quase todas as big techs do mercado, né? Então tem bastante experiência, né, conhecimento aqui que vão compartilhar aqui com a gente, né? E aí trazendo esse ponto que a gente estava falando ali um pouco de como que é o melhor utilizar ou como aprender, vocês que têm bastante experiência, hoje onde vocês trabalham, né? A cloud que vocês trabalham. Se eu quiser ter recursos free tier, se eu quiser aprender e, né, como estudante, obviamente, não ter um custo ali, porque se eu estou estudando, quero aprender e tiver que pagar por isso, às vezes não é viável para todos, né? Então, o que é a cloud que vocês trabalham hoje provê e pode ajudar quem está querendo aprender? Quer começar, Richard? Não, eu vou deixar você dessa O- vez. Bom, a gente tem... todas praticamente tem, né? O free tier. Então, tem serviços que você pode subir minimamente uma porção dele, experimentar ele por um tempo. E você pode subir e usar sem ter que colocar, de fato, dinheiro do seu bolso. Treinamentos, né? Então, por exemplo, a AWS tem o Skill Builder, né? Então, o site ali, a maioria são free, alguns são pagos. Então, são treinamentos que você faz no seu próprio tempo, né? Não são treinamentos que você conta com o instrutor, mas também tem os pagos com instrutores. Diversos canais, então, por exemplo, YouTube. Tudo que é feito, assim, de conferência, todas as palestras realmente são públicas. Então, é colocado esse material no YouTube. Então, você pode pegar a AWS Summit de 2019 Redshift. Muito bom. Boa. Então, ó, aproveitando, ó, todas essas dicas que o Diogo tá dando pra gente, ele passou aqui pra gente os links, vai aparecer aí na tela e também tem nos comentários, né, Diogo? Isso. Então, se a galera quiser ver tudo isso, todas essas dicas, né, e aproveitar esses recursos gratuitos, já clica aí no link e aproveita. Blog post também, ótimo. Então tem muito recurso pra gente tá entrando nesse mundo, né? E a gente usa até hoje, né? É o nosso dia a dia, né? Também tem um negócio legal que são os guias prescritivos, né? Que vocês podem procurar. White paper. White papers são interessantes também. Se você for um pouco mais, se estiver numa empresa que tem algum tipo de contrato, também tem alguns mecanismos lá, vale a pena perguntar para os administradores. Legal. Cara, tem muito recurso. Eu falei do inglês, né? Se tiver o inglês, se não tiver, estuda. Se tiver, tem mais recursos ainda, tem mais materiais ainda. Mas hoje em dia a gente tem nossos agentes aí que traduzem coisas, então também dá para usá-los.
Boa. Tem bastante documento, né? Que você consegue no próprio site traduzir ele já para português, né? Mas não mudou nada do old school, né? Tem que ir atrás, tem que estudar, tem que ler, tem que testar. Enfim. Exato, não vai fazer sozinho só porque traduziu, né? Tem a galera achando que o GPT vai fazer tudo, né? Então é isso aí. Mesmo no prompt engineer, você tem que ler o que está no prompt, não tem jeito. Ai, vou falar isso para as crianças em casa. A gente também tem serviços gratuitos, normalmente por tempo, né? Tem um período de experimentação de vários serviços de database. Se olhar na própria página, a gente encontra os serviços com free tier. Os treinamentos públicos têm, assim, os canais de YouTube tem muito material. Tem muito material da empresa. Eu estudo muito com eles, tá? Eu confesso que a gente brinca, a gente não para de estudar, né? Isso duvido que alguém aqui parou aqui 6 meses sem estudar, duvido que algum de nós parou 6 meses, nenhum de nós fez isso na vida. Faz um intervalinho assim de uns 2 meses e já volta a estudar alguma coisa. Mas eu olho bastante o canal do YouTube, o canal da empresa do YouTube. A gente também tem esses materiais gratuitos de... Tudo isso é público ou é só para quem é funcionário? O free tier tem os dois. Os canais do YouTube são públicos, né? Dos serviços, falando sobre os próprios serviços de database, esses são públicos mesmo. Legal. E serviço com free tier por exemplo, um mês, foi anunciado até recentemente agora. Então já consegue usar alguns serviços de database com free tier para experimentação mesmo, para conhecer. Boa, então já vou também comentar que a Andy passou para a gente todos esses links, né? A gente vai aparecer na tela, então se quiser aprender um pouco mais, né? Já aproveita esses links e acompanha tudo aí, que é de graça, né? Então o único esforço que você vai ter é o que a gente comentou agora aqui com o Richard, sentar a bunda na cadeira, começar a abrir esses links e estudar mesmo, não tem jeito. Né? O conhecimento tá aí, você só vai absorver se você realmente fizer ele. Se desafia, faz uma soluçãozinha, pensa uma solução e bota no papel, põe no ar. Só aprende a fazer. Eu, pelo menos, só aprendo fazendo. Eu também, só aprendo fazendo. O ponto do Diogo ali, né, que é fazer, é isso. Bom, tem um assunto que ele é bem latente, acho que todas as rodas aí de galera de TI a gente sempre traz, que é inteligência artificial, né? Aí eu queria saber um pouco de vocês como que a inteligência artificial, ou até machine learning, tem afetado ou ajudado, contribuído no trabalho de vocês e também nesse novo perfil profissional que está tendo que se adequar a essas mudanças de mercado. Sim, gente. Ladies first. Acho que ladies first, né? Ladies first. Acho que esses últimos, eu não sei nem pontuar quanto tempo, mas é muito recente, né? E agora a integração das estruturas de dados, dos modelos de machine learning, elas estão literalmente coladas com as engines de database. Isso foi um salto gigantesco. A gente, sei lá, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, não é tanto tempo assim, a gente via os modelos, mas os modelos não eram utilizados dessa maneira. Hoje não. Hoje eles já estão extraindo dados, já estão conectados direto com os modelos, utilizando as estruturas já dos databases, das engines. E praticamente todas elas já estão disponíveis assim. Mais um ponto que entra para a nossa abrangência, né, de database. Eu acho que esse mais, além da gente abrir também o leque para entender qual estrutura os seus modelos vão utilizar, que engines vão suportar, é mais uma parte do nosso, né, da nossa atuação. Vai entrar nos skills aí, né? Sim, e que é muito legal. Antes a gente levava quanto tempo para usar um modelo? Gente, assim, e não é tanto tempo atrás, se a gente para pensar, eu lembro assim, sei lá... 2, 3 anos atrás, olha lá. Pra tá como tá esse boom hoje, tipo, do dia a dia, né? Do ano passado pra cá, basicamente o chat GPT veio, estourou e acho que hoje se tirar o chat GPT é igual o WhatsApp, né? Um monte de gente começa a dar tremelique e babá verde, né? Porque já acostumou, não consegue tirar mais, né? Mas acho que é 1 ano atrás, né, mais ou menos, que o assunto virou roda de amigo no bar, né? A galera começou a usar mesmo. Eu acho que é por aí. Mas assim,
antigamente era uma coisa meio futurista, né? IA era o futuro, todo mundo falava. Falava-se de aplicação militar disso, né? Não sei o quê. Ou talvez nessa linha aí, que eu sempre tive essa percepção mais voltada para robótica, né? A gente falava IA, já pensava nos robôs ali, né? Nos Android ali, não tinha tanto essa viés que tem hoje, que a gente consegue utilizar para um monte de coisa no dia a dia e de uma forma muito democrática, né? É isso, Digamos assim. acho que essa é a palavra, né? Acho que da mesma forma como se transformou democrático para os usuários em geral usarem esses agentes multimodais aí para, sei lá, traduzir texto de um DBA que quer eventualmente encontrar uma outra forma de escrever ali uma query, né? Enfim, complementação de skill. Ou até assim, né? Já pensou, ChatGPT, por gentileza, descreva para mim quais são os comandos para recuperar uma base de dados depois de dropar um data file sem querer. Ah, mas isso nunca aconteceu. Isso... Force drop. Ó, Eu galera, fiz um já tô dando comando umas force ideias drop. aí, ó. Mas essa Depois de ter pergunta feito não. Force drop, o que aconteceu? Mas ele não treinou isso aí, ele não sabe. Ou também tem essa ideia, né? Antes de executar o comando, deixa eu perguntar pro ChatGPT. ChatGPT, dado o ambiente crítico, fora do ar, se eu executar esse comando, o que vai acontecer? Eu tenho um caso desse, eu vou contar rapidinho. Ano passado, Conta aí pra gente. eu tenho um colega, o Lucas Ferrari, se ele estiver ouvindo, um abraço pra ele, um abraço. E eu tava com ele no projeto, aí ele falou assim, cara, eu vou pesquisar, ele foi pesquisar uma migração bastante não tradicional lá, né? Aí eu fui lá e perguntei, né? Se eu tivesse que migrar o banco A pro banco B, como fazer? Eu falei, caramba, interessante, hein? Aí eu peguei e mandei pra ele. Ele falou, caramba, Richard, onde que você leu isso daí? Me manda tal. Aí eu falei, segredo. Eu mantive o segredo durante uma semana. Depois, não sei o quê. Mas, enfim, virou Usando algo que eu tecnologia tô ao usando, favor. entende? Então eu posso falar. Sim. Mas depois que isso, acho que foi evoluindo, a gente foi sentindo como isso vem tocando mais os negócios, né? Primeira coisa onde bateu. Peraí, legal usar dados de internet e tal. Mas e o dado da empresa lá? Sim. É? Aí começaram a falar de vetorização, RAG, Fine Tuning. Ah, a NVIDIA tá estourando. Entendeu? Então, tipo, quem sabe o que o futuro nos reserva. Mas o fato é, se o cara é DBA, acha que isso é buzzword e que é só um movimento que não vai mudar, cara, melhor repensar, melhor voltar um pouquinho para trás. Todos os bancos mais modernos estão implementando algum tipo de feature de vetorização de dados. Sim. Todo mundo está conectando o discurso de modernização ao conceito de IA generativa, que na verdade é AI/ML, né? No fim do E eu vou dia. fazer um adendo aí pra galera, né? Não sendo um fanboy, mas sou bem suspeito pra falar e todos sabem o porquê. No Golden Gate, né, na ferramenta Oracle Golden Gate, na versão 23 AI de Artificial Intelligence, já tem suporte para Vector Database. Então, Olha. a gente já consegue replicar essas novas tecnologias que estão surgindo. Então, se vocês precisarem, galera, chamem a gente aqui que a gente ajuda vocês. É isso aí. Lembra do negócio do fazer uma solução, né? Já pensa a solução com alguma coisinha ali de né? Eu acho que é padrão, né? Hoje, tudo que é novo já tem que pensar. Fazendo um gancho com as ferramentas de migração do Gilson, um ponto bem interessante também nesse aspecto de migração tanto de dados como de código. As sugestões que as ferramentas estão fazendo, claro que tem coisas que vai substituir, que vai acelerar, mas o modo como ela vai acelerar, como ela faz a sugestão de otimização de um código ou de uma conversão de um código numa migração, está cada vez mais eficiente. É muito bacana. E otimizando, você pode, por exemplo, escolher um determinado comando que vai ser traduzido, você faz o ajuste e você pede para que ela aplique em todo o restante do seu código. Então, ele ganha uma escala, isso num nível... Eu sei que a gente, né, todos trabalhamos com dados ao mesmo tempo, migrar dados não é fácil. A gente sabe, né, o volume, o trabalho que dá, a validação de dados que a gente tem que fazer. Mas a automação e a aceleração disso é muito grande com IA generativa. Isso eu acho que é um salto também muito bacana. Para quem conseguir aproveitar, otimizar isso no seu dia a dia, vai ser bem legal. É muito bem-vindo isso, cara. Porque
Tem um colega nosso que diz que a área de banco de dados é a área do choro e ranger de dentes. Eu lembro muito quem me contou isso. Um dia eu revelo. Quem foi. Tá bom. Tá bom. E, cara, se vier algo que melhore a vida da gente, né? Em modernização, em migração, tá ótimo. E se a gente conseguir ter mais pessoas ganhando tempo, usando esse tipo de ferramenta pra, de novo, dar aquele papo anterior, conectar com o business, mais a área fica influente, mais fica importante, mais o FinOps da área fica saudável, blá blá blá, tudo se conecta, entendeu? Então, é isso. Show de bola. E você, Diogo, lá naquelas suas brincadeiras de... Eu vejo no dia a dia como uma baita ferramenta para me dar amplitude, que realmente é impossível a gente acompanhar tudo, né? Então, eu busco amplitude nela e quando eu vejo que eu cheguei num momento, tem hora que eu preciso fazer uma profundidade. Às vezes eu consigo com prompt, às vezes não consigo, mas totalmente buscando assuntos que a gente está desconectado, né? Tipo, sei lá, uma higiene de banco que eu nunca ouvi falar. E eu preciso conectar muito rápido ali para entender um backup. O prompt me dá isso muito rápido, a resposta. Não preciso folhear e descobrir onde está o material para ler tudo. Isso acelera bastante. E para mim virou já né, não é nem tipo segunda opção. Primeiro já virou a primeira opção de busca já, tipo para utilização, para fazer troubleshooting no meu dia a dia. Total, maravilhoso mesmo. Boa. E com tudo isso que a gente está falando nesse momento, desse momento atual, né? Pensando aí na carreira de vocês, né? Como que vocês, a gente falou do passado, do agora e daqui para frente. Como é que vocês veem o desenvolvimento da carreira de vocês, usando todas essas tecnologias, com todas essas mudanças que a gente vem tendo e se adaptando, né? Vocês olhando hoje, aproveita e faz o jabá de vocês aí, do profissional. A pergunta que eu faço sempre para mim é tipo, como é que eu vou trazer mais valor do que um prompt engineer? Essa é a primeira pergunta. Então, o que eu preciso fazer? Porque pode ser que aquela amplitude ou aquela profundidade eu não alcance igual uma engenharia de prompt, né? Então, o que eu preciso desenvolver? Então, por exemplo, skill pessoal, comunicação, empatia, saber navegar em ambiente de incerteza ali, ambiguidade. Então, esse papel, né, do gestor ou do PM ali de trazer os requisitos e que a gente comentou no começo, né? Nem o cliente sabe exatamente o que quer na nuvem. Então isso a generativa ainda não resolve. Então acho que é o primeiro ponto. Como é que eu sou melhor do que a generativa? E segundo ponto, como é que eu descubro coisas no meu dia a dia que eu nem sabia que existia. Todo dia eu descubro que dá para fazer uma coisa nova, alguém está me contando. Como é que eu passo a utilizar ela mais e mais vezes? E como é que você descobre, aproveitando esse gancho, você vê Instagram, você vê TikTok, a gente falou, YouTube, ou o grupo do WhatsApp, como é que você descobre essas coisas novas? No meu caso é muito roda de amigo, assim, às vezes é um telefonema e alguém tá falando, olha só o que eu fiz aqui, o que tem de ferramenta nova, ou mesmo estudando, né? Mas ultimamente, como é tão rápido, ultimamente é alguém que tá comentando comigo, então... Legal. Esse é um detalhe importante, né? Porque hoje acontece tanta coisa que eu acho que a gente já tinha um pouco de dificuldade antes, eu acho que agora mais ainda de você saber o que está acontecendo lá fora. O lá fora é nas outras empresas, com os outros profissionais. E a gente tá ligado nisso e ter pessoas ali que a gente tenha referência ou troca figurinha de vez em quando, acaba de repente ajudando a você saber o que está acontecendo, né? Porque de um dia para o outro ali, às vezes surgiu coisas novas ou de uma tecnologia, alguma feature que tem um monte de coisa legal e às vezes a gente não consegue pegar, né? Bom, eu assim, isso afetou meu trabalho como na área de negócios, comercial, de várias maneiras, né? Desde o fato de como eu trabalho com os meus clientes para conectar a minha responsabilidade com esse tipo de demanda, tanto muita gente pilotando, né, ideias, tentando prototipar coisas e tal. Então, tentar filtrar um pouco do que um pouco do seu ponto, né? Como que a gente filtra de tudo que a gente tem de informação, o que realmente pode trazer valor? Pô, é claro, se você trabalha numa empresa de contact center, ter ali um auxiliar para o agente é fundamental, né? Tipo, cara,
o que dizem e eu não sei, é só o que eu estudo, que eu vejo é que a gente provavelmente vai sair de modelos muito grandes que respondem para tudo, para pequenos agentes que vão ajudar a gente em tarefas, né? No final potencializar o humano, potencializar o profissional com alguma função que para você ganhar tempo, para você ser mais do que a soma dos agentes. Então, assim, é isso que eu tô, como profissional, tô tentando entender. Eu não vou dizer que eu sei o que vai ser, eu acho que não sei bem, mas o que eu já entendi eu tenho a chance de onde estou entender melhor, com alguma antecipação, o potencial das coisas e ajudar quem está vindo comigo a entender isso. E para além da parte do que eu faço, para mim, se realmente esse modelo de microagentes ou pequenos agentes me ajudarem com gestão de tempo, ser mais produtivo, ter insights mais rápidos, sabe? Puxa, ter uma discussão mais complexa com um nível de profissional que eu ainda não conheço. Por exemplo, eu vou conhecer o cara da seguradora de um banco. Eu não falo a língua dele, mas se eu conseguisse ter mais insights ali rápidos sobre o que é essa área, talvez eu conseguiria explorar melhor aquelas necessidades. Então, acho que isso é o futuro. Mas eu confesso que ainda é incipiente. Mas, assim, pra mim é só mais uma coisa legal, curiosa, que eu quero continuar estudando. É só isso mesmo. Legal, show. Por enquanto. Beleza. E a Andy? Essa é um desafio. Eu também me faço muitas perguntas. Eu acho que no dia a dia a gente tem que estudar o tempo todo essas tecnologias. A gente é quase que obrigado. Você não tem a opção de não vou fazer isso. É meio que assim, tá inerente à sua profissão, isso, né? Tá não tem pra onde você fugir. Tem que fazer. E na verdade, isso, assim, de uma certa forma, eu tenho um certo encanto por isso. Eu acho que esse desafio, esse pace constante, eu lembro que eu fiz uma conversa de carreira há um tempinho atrás, e às vezes eu acho legal isso. Tem pessoas que talvez a gente tem uma natureza um pouco inquieta, né? E essa inquietude da natureza, ela é boa nesse sentido. Quando a gente se depara com essas questões, ela é complexa? Talvez eu também tenho um certo viés do que o Richard está falando. Vai integrar cada vez mais os nossos dados com as estruturas de AI, elas têm que estar preparadas para isso, já estão, né, cada vez mais das engines já está trazendo tudo isso embutido, para você usar isso num formato muito mais fácil, né, muito mais ready to use do que era antes, né, pensando em modelos no dia a dia. Mas tem o lado, assim, para mim, esse lado de essa inquietude constante, eu acho que acaba me motivando, sabe? A estudar, a conhecer mais. E, assim, até era um dos pontos que eu coloquei como desafio meu para esse ano. Para ser bem sincera. Né, desafios do ano. Sim, tá nas minhas listas de desafios desse ano, porque eu já sempre gostei muito, né? Mesmo antes de já está embutido, né, em database, eu estudava algumas coisas, via alguns modelinhos, tentava implementar. Achei muito legal na hora que eu vi os modelos de LangChain usando as estruturas de dados que eu usava lá na faculdade e eles mostrando os métodos de implementação como tipo, é real, né, agora, né? Do mesmo jeito que a gente fazia lá na faculdade, mas a nossa diferença hoje é que a gente tem capacidade de escala, outros tipos de modelos de máquinas com GPU, máquinas com aceleradores que antes a gente naqueles promptzinhos que a gente fazia com Delphi, assim, era tão primitivo, né? Olhando hoje, parece tão primitivo. Mas assim, o conceito de buscar as strings, fazer a predição das strings, eles não nesse aspecto, né, embutiu uma série de outras complexidades. Mas ele traz toda essa bagagem que eu vi lá em aulas de inteligência artificial, faz bastante tempo atrás, e a gente continua vendo a implementação disso. E eu acho muito legal, né? Quando eu vejo esse link que a gente vê entre esses tempos, esse conhecimento que a gente, na verdade, a gente só agrega, né? A gente só traz. Eu acho muito, muito legal. Talvez eu seja suspeita a falar disso, mas talvez eu esteja enviesada, inclusive, mas é um viés que eu acredito, sabe? Que inclusive eu coloquei de meta para mim para esse ano.
Se quiser, a gente faz uma conversa no final do ano. Então a nossa maior A gente dica faz aqui uma é conversa no final do ano. se empolgue com isso e estude. Não, eu já ia perguntar agora, né? Tá quantos por cento aí dessa média? A gente já tá no meio do ano. Se conhecendo a Andy. E agora, mudando um pouquinho o tema, a gente falou bastante coisa profissional, de bastante coisa de trabalho, de estudo e tudo mais, mas fora o horário de trabalho ali, fora essa, né, essas responsabilidades grandes que nós temos, o que vocês fazem aí como hobby, como diversão, quando vocês não estão trabalhando ou estudando com TI? Eu sou mãe. Você quer Já resumiu bem, né? Ampla do que é, eu sou mãe. Eu sou mãe, tenho 2 crianças pra tomar conta e um pet ainda, é bastante coisa. Todo mundo aqui conhece meu pet, ela entra nas reuniões, põe a carinha nas reuniões, legal. quase veio hoje. Então, manda uma foto pra gente, ó, eu vou falar, galera, vou aproveitar, ó, o pet da Andy vai aparecer aqui, então, ó, deixa o like aí também, e quem tem, comenta, né, porque hoje tem muita gente que tá nessa vibe legal de ter um pet, cuidar ali, e é divertido, é gostoso, né? Nossa, é muito legal. Para as crianças melhor ainda, né? Quem tem Nossa, criança e tem pet sabe o quanto isso ajuda ali no desenvolvimento da criança, né? Nossa, eu tinha muito medo, né, de ter cachorro. Eu falei, nossa, eu fiz uma bagunça em casa depois que a gente teve. Eu falei, nossa, por que a gente demorou tanto tempo pra adotar um, né? Ela é muito fofa, faz tão bem pras crianças, elas adoram. Dá trabalho, Dá mas trabalho. o resultado no final é bom. Database, dá trabalho, gente. Mas é muito legal, recomendo. E a gente também gosta bastante de sair, passear, conhecer coisas que a gente nunca comeu, que assim, são super novidade. A gente curte bastante fazer isso lá em casa. Legal. Show. Coisas que vocês nunca comeram? Pratos diferentes, de culinárias diferentes que a gente ainda não experimentou. Ou, por exemplo, tem um chefe de cozinha que ele faz esse tipo de prato. A gente adora e conhecer, sabe? Se viu que é um prato diferentão. Você convida, Andy. Tá bom. Verdade. É que teve um que você não foi no ano passado, né, Richard? O Diogo foi, você não foi. O Diogo sempre vai, meu. Outro dia ele foi no rodízio sem fome. Foi mesmo. E a gente tá devendo o doce lá em Moema, né? Tá mesmo. Você tem que ir lá comigo, tá? Vamos. Então tá. Isso eu topo. Pode me chamar que eu vou ter que me autoconvidar também, né? No próximo a gente rolê. Tem que ir no próximo Vamos rolê. marcar aí que eu vou também. É uma comida diferente, a gente vai te levar lá, Tá bom. gente. Pode deixar. Tá bom. Aí você leva o costelinha. Levo. Quer falar do costelinha? Não, eu adotei um cachorro também que tá presente 90% do tempo comigo também. Mas eu sou meio aleatório, assim, às vezes 2 anos atrás eu tava louco andando de bicicleta, emagreci, tal, tava super empolgado. Agora eu tô desenhando e pintando. Então, tipo, mas talvez daqui a pouco mude, não sei. Mas é isso. Mas sempre fazendo alguma coisa diferente. Saindo pra comer, explorando a cidade aqui. São Paulo tem muita coisa. Tá numa pegada tipo estilo Van Gogh, assim, pintando e tal? Como é que é? Não, eu gosto de fazer um negócio que chama Urban Sketching. Que é tipo sair, assim, tem uma galera que sai, vai pra qualquer lugar e fala assim, vamos pintar a Sé, por exemplo. Você é pichador, então. Isso aí. Tô falando isso só Eu não ia aqui, falar, gravando. mas eu pensei nisso também. Eu falei, vai sair pra pintar na estilo. rua? É um estilo. Então, galera, se você vê o prédio lá na Sé Alto, né, com a marquinha lá, Diogo, a gente já sabe quem fez. Qualquer D é o Diogo, velho. É isso. Se É o a sua Adão. ca- Adão. Vocês lembram da piada do Adão? Não vamos falar isso, não, velho. Eu sou péssimo de piada, então vou fingir que eu entendi e segue o jogo. Também sou péssima. Vai lá. Eu não tenho essas coisas modernas, não. Eu até comentei mais cedo, né? A gente tem um grupo de poker aí, então se alguém do grupo estiver assistindo, um abraço. A galera do poker, ó. Então, sigam aí o Diogo para mais dicas, né? É, O Diogo não, o Richard. Pode seguir o Diogo também. Mas a gente tá precisando de gente, entre em contato, a gente manda o convite. Não fala, tem muita gente de tecnologia, mas a gente não fala muito sobre isso lá, não. Fala mais de futebol. E, enfim, não vamos falar de futebol, né? É muito polêmico pra uma roda de. A gente pode tirar uma nerds. polêmica rápida, já que você puxou o assunto, eu sei que a galera vai gostar, né? Tipo, e a seleção brasileira? Qual o futuro dela? Esse Tem é que bem perguntar polêmico isso, atual, tem que né? perguntar isso pra algum modelo aí, meu. Eu não sei opinar. Eu Será perguntar que pra alguém algum já- modelo, já será que foi alguém bem Eu- Será que alguém já fez essa pergunta? Falei assim, como consertar o futebol brasileiro? Né? no chat GPT. É. Boa ideia. Se alguém fizer, galera, deixa nos comentários aí. É. Gostei.
Mas eu tenho esse hobby porque é uma forma de desestressar, né? De sair daquele dia a dia. Os pets também. Eu também tinha essa mentalidade, sabia? Tipo, mas na pandemia eu fiquei mais com os gatos que minha esposa adotou. E aí, cara, eu gosto dos meus gatinhos lá, não sou muito de pet ainda. Mas eles são... Cara, impressionante como animais tem personalidades diferentes, tem os dias deles. Isso faz a gente até ser mais humano, né? Então, eu não peguei um gato por motivos pessoais, mas eu acabei convivendo todo dia com os gatinhos lá. Então, hoje eu sou um fã, a gente tenta ajudar sempre que dá, né? Alguma instituição que cuida de animais. Então, também acho que assim, hoje em dia, quando eu tenho tempo, eu vou encontrar os amigos para jogar um poker, fico com a minha família. Não saio tanto para comer, queria sair mais, mas só saio quando tem realmente algum motivo bom. E do resto do tempo eu tento fazer alguns trabalhos de caridade, ajudar aqui e ali. É isso. Doar meu tempo para alguém. Mas é isso. Boa, muito bom, muito bom. E lá no poker também rola um negócio de estratégia ali e tal. Ah, cara, o legal é isso. Até outro dia alguém me falou assim: o poker é sorte. Não. Poker mas é sorte sim, você tem que sair com as cartas. Cara, não tem nada a ver com sorte. Poker é probabilidade e gestão e conhecimento do adversário. Só isso. Você pode jogar sem carta. Depende de como você jogar, você vai ganhar a mão, entendeu? Então, e ser consistente, né? É o segredo da vida, ser consistente. Por isso é um esporte legal. Boas dicas aí então do Richard, galera. Então, a galera do poker aí, ó, se quiser entrar em contato, né, Richard? Lá no grupo também. Se você for muito bom, a gente provavelmente vai pedir pra você não ir, porque a galera não é boa. Mentira. Pode entrar em contato. Antes que eu me esqueça, a galera tem uma surpresa aqui pra vocês. A gente sempre traz umas lembrancinhas, né? Uns presentinhos pros nossos convidados. Então quero entregar aqui pra vocês. Legal, obrigado. Obrigada. Aqui, Obrigado. O Richard também. Muito obrigado, Gilson. Opa. Tem que abrir presente, né? Quando a gente Boa, recebe, pode abrir. Opa. Vocês vão ganhar especialmente aí um copo do Golden Talks, foi feito especialmente para os participantes. Mais algumas outras coisas que o pessoal preparou para vocês. Obrigado, Gilson. Valeu mesmo. Beleza. Então, galera, eu vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu e até a próxima.